sábado, dia 28 de abril, estamos iniciando uma nova semana de estudos na nossa lição da Escola Sabatina. A temática que nos acompanhará durante a mesma será Cristo no Santuário Celestial. O texto que servirá como base para a nossa discussão encontra-se em Filipenses capítulo 2, versos 9 e 10, que diz: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor Jesus sabia que nós, seres humanos, teríamos dificuldade de compreender alguns elementos muito importantes do seu plano de salvação. Foi exatamente por isso que ele criou um grande mecanismo para poder tentar exemplificar o que ele faria por nós. Esse mecanismo nós conhecemos como santuário do Antigo Testamento. Aquele mesmo santuário que Deus se apresentou diante de Moisés e diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Esse santuário ele era especificamente dividido em 3 partes. A primeira delas era o pátio, onde o cordeiro era sacrificado todos os dias. Cordeiro esse, obviamente, representando Jesus Cristo, que receberia sobre si o peso dos pecados da humanidade. Havia o segundo compartimento, que era o lugar santo. Nesse segundo compartimento, logo depois que o cordeiro era morto, um pouco do seu sangue era tomado, e no sangue simbolicamente estava a culpa pelo pecado do pecador que havia se apresentado diante do santuário para tentar fazer expiação por si mesmo. Agora a culpa é trazida junto com esse sangue para o lugar santo, e esse sangue é aspergido na cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Obviamente que simbolicamente esse pecado está sendo trazido para dentro do santuário. Uma vez por ano acontecia uma entrada do sumo sacerdote. Somente ele podia entrar no terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo, aonde ele faria a expiação final pelos pecados. Simbolicamente, todos os dias, a culpa pelos pecados era acumulada no santuário. No dia da expiação, essa culpa era removida do santuário. Somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. Ele agora trazia o sangue da vítima não para o lugar santo, mas para o lugar santíssimo. E então ele aspergia aquele sangue naquele lugar e simbolicamente ele removia a culpa que havia sido colocada durante todo o ano sobre aquele mesmo santuário. Bem, Jesus pega exatamente essa ideia, que obviamente todos os dias era feito diante das pessoas para que compreendessem não aquilo que o cordeirinho era capaz de fazer, porque o cordeirinho ele não tinha poder absolutamente nenhum para poder perdoar pecados. Mas aquele cordeirinho, como João Batista mesmo mencionou, representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. E quando pegamos a estrutura do santuário e aplicamos ao ministério de Jesus, nós descobrimos que tudo se encaixa. Essa semana vamos descobrir como. Mas a lição de hoje é muito interessante, porque ela já abre com Hebreus capítulo 6, verso 20, onde o autor de Hebreus ele vai mostrando aquilo que Jesus Cristo, como nosso representante ou como nosso Salvador, ele desempenhou. Na verdade, esse livro ele declara que ali no santuário celestial, e Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É bem verdade que o Senhor Jesus ele tem um papel a desempenhar como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque no santuário celestial. Que papel é esse? Hebreus capítulo 10, versículo 12, menciona claramente que Jesus Cristo, assim que concluiu o seu ministério aqui na terra, ou seja, assim que ele foi morto, ressuscitou, ele retornou ao céu para poder dar início a uma obra que precisava ser executada no santuário celestial. Nessa perspectiva, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Mas que obra é essa? Uma coisa é certa, no livro Grande Conflito, na página 488, esse texto está na nossa lição de hoje, menciona que principalmente aqueles que estariam vivendo exatamente antes do retorno de Jesus Cristo, ou seja, que estariam vivendo no tempo do fim, precisariam compreender a obra desempenhada por Jesus antes que ele saia do santuário celestial e venha aqui até a terra. Porque se não compreendermos essa obra, teremos dificuldade de enfrentar o que está diante de nós. Portanto, o conteúdo daquilo que estudaremos essa semana será extremamente relevante para pessoas que estão vivendo exatamente no tempo que antecede a vinda de Jesus. Vamos tentar compreender aquilo que Jesus já fez no santuário celestial, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fará. E principalmente, o que acontecerá assim que ele terminar de desempenhar essa obra. Portanto, essa semana, nossa lição promete. Continua com a gente porque vai valer a pena. Bom, e se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de dar uma passadinha no nosso canal, se inscreve se ainda não o fez, dá um like no vídeo de hoje. Você sabe que cada vez que a gente faz isso, que dá um like no vídeo, o YouTube entende que você gostou daquele conteúdo e vai providenciar para que sempre que a gente postar um conteúdo aqui no canal, que ele chegue até você, pelo menos em termos de notificação. Mais do que isso,
compartilhe esse conteúdo com seus amigos para aumentarmos ainda mais o número de pessoas que todos os dias separam algum tempo para entrar na presença de Deus e estudar temas tão importantes como o que nós vimos hoje, Cristo no Santuário Celestial. Amanhã será domingo, dia 29 de abril, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sacrifício Supremo. Eu estudo a lição, e você?